Podcast do Mais FC Porto, episódio 12. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 12º episódio, a dúzia. Muito obrigado a todos os mais portistas que nos têm acompanhado nesta viagem, as vossas reproduções, as vossas subscrições dos vários canais que temos e as mensagens e comentários que nos têm deixado são muito importantes para nós. Demonstra que temos alguém do outro lado a ouvir e isso é o mais importante que podemos ter. Nesta edição vamos fazer a análise ao jogo frente ao Soluricense. Vamos também olhar para aquilo que foram os detalhes publicados no portal da Transparência relativo ao mercado de verão. Fazer a revisão da semana, quase duas, das restantes equipas e modalidades e virarmos as atenções para o duplo encontro de Nottingham Forest e Moreirense nos próximos dias. Vamos olhar também para a agenda da semana que temos para os próximos dias. Meus caros, boa noite. Vamos olhar então para aquilo que foi a vitória na Taça de Portugal. No passado fim de semana, o Futebol Clube do Porto deslocou-se a Barcelos para defrontar o Soluricense, de um escalão inferior. O Farioli acabou por rodar muito pouco, vimos apenas alterações na baliza e na frente de ataque. O Cláudio Ramos foi titular e capitão do Futebol Clube do Porto nesse encontro. O Denis Gulo jogou a titular na frente de ataque, de resto foram praticamente os titulares habituais. Vimos uma vitória confortável do Futebol Clube do Porto, o Benarek abriu o marcador aos 9 minutos, e chegamos assim ao intervalo com esse resultado. O Samu entrou na segunda parte para, digamos assim, brilhar e fazer um hat-trick que fechou o resultado em 4-0. Passo para ti a palavra, Pedro. Aquilo que é a tua visão em relação a este jogo. Penso que foi uma vitória relativamente tranquila, num jogo em que não se esperava outra coisa senão isso. Sim, boa noite Daniel, boa noite Nuno, boa noite a quem nos ouve, é um gosto estar aqui convosco mais uma vez. Sim, eu diria que a principal surpresa desta partida com o Floriciense foi mesmo as escolhas do Farioli para a partida, quando se esperava que o treinador italiano pudesse fazer aqui uma rotação mais profunda no 11, o Farioli colocou praticamente a equipa que tem jogado a maior parte dos jogos ao longo da época, com exceção de duas posições, desde logo o guarda-redes, em que o Cláudio Ramos, como habitual, assumiu o papel de titular, e na frente de ataque com o Denis Gulo no lugar do Samu. Eu diria que a principal surpresa da partida foi essa. Eh, Acho que mais à frente tentarei explicar ou a análise que faço da lógica que me pareceu ter sido a que o Farioli usou para isso, mas falando do jogo em si, sem surpresa, o Porto absolutamente dominador durante os 90 minutos, como não podia deixar de ser, contra uma equipa de um escalão inferior, uma equipa amadora, só com um jogador profissional, onde inclusive aparentemente um dos jogadores do plantel até era patrão de vários jogadores do plantel de Floriciense, portanto Exatamente. não havia outra forma do Futebol Clube do Porto estar na partida a não ser a dominar e a ser superior e a ganhar com toda a naturalidade. O gol chegou cedo, através de uma bola parada, mais um canto do Gabriel Veiga ali para a pequena área, com o Benarek a aparecer a antecipar-se a guarda-redes. Já vimos este filme esta época, esperemos que o continuemos a ver ao longo da época, porque tem sido muito proveitoso para nós, estas bolas paradas, estes cantos. Havia-se de repetir com outros protagonistas na segunda parte. O Bernarek aí também teve como protagonista, não a marcar, mas a assistir o Samu. Portanto, foram dois gols de bola parada, a dar sequência àquilo que tem sido o trabalho feito ao longo da época nesta vertente do jogo, que é muito importante. A segunda parte acabou por ser ainda mais tranquila, também fruto aqui de algum cansaço do adversário, do Floriciense, que é absolutamente normal e compreende-se. Uma equipa que não está habituada a este ritmo, não está habituada a este nível, e portanto com o passar dos minutos foi acusando esse desgaste. E depois o Porto também lançou gente fresca lá para dentro, lançou o Samu, lançou o Moura, lançou o William Gomes, e portanto acabou por carregar mais um bocadinho, digamos assim, e com toda a naturalidade o resultado avolumoso. Foi 4-0, podia ter sido mais um ou outro, também acho que não havia necessidade, o objetivo estava cumprido, era vencer, sem grandes problemas, sem grandes gastos, sem problemas físicos. Seguimos em frente na taça, uma excelente casa em Barcelos, um estádio praticamente cheio, muito apoio mais uma vez à nossa equipa. Foi um ambiente bonito e seguimos em frente.
Jogamos agora com o Sintrense, que surpreendentemente eliminou o Rio Ave em sua casa. O Sintrense vem ao Dragão na próxima eliminatória. Esperemos, naturalmente, passar também essa eliminatória. Um jogo que vai ter contornos, espero eu, idênticos a este, com a diferença que será jogado no nosso estádio, no Estádio do Dragão. Esperemos continuar a avançar nesta competição, que depois de 3 vitórias consecutivas, em 3 anos consecutivos, ou o ano passado, precocemente, acabamos por ficar de fora. Esperemos este ano voltar à senda dos triunfos, ir ao Jamor, ir ao Eiras, ir à final, ir à Mata e se possível, trazer a taça para casa, que todos esperamos. Dar o destaque, por último, um destaque individual que acho que é merecido, até pela época que ele tem feito e pela afirmação que tem tido, e pelo destaque individual que teve neste jogo, para o Bernarek. O Bernarek tem 3 golos nesta partida, marca o primeiro, assiste no terceiro, e no quarto faz a abertura para o William Gomes. Não faz a assistência final, mas faz um passe fantástico a rasgar para o William Gomes, que depois deu para o Samu encostar. O Bernarek teve em 3 dos 4 golos, dá-lhe este destaque individual, não só por essa exibição e por esse jogo, mas pelo seu papel de liderança que tem assumido na defesa portuguista. Ele hoje, já vamos falar um bocadinho, também foi o jogador escolhido para falar à comunicação social na antevisão do Nottingham. Dar esse destaque ao central polaco, que me parece extremamente merecido. Sem dúvida, muito profissional, muito comprometido com o jogo. Futebol Clube Porto dominou a partida frente ao Floriciense, 78% de posse de bola, 10 remates, 4 à baliza, 4 golos, 8 cantos. Houve uma defesa por parte do Cláudio Ramos, curiosamente mais do que o Diogo Costa no último jogo no Estádio do Dragão. Nuno, boa noite também. A tua visão em relação a este jogo e os destaques que possas ter frente a um Floriciense que pouco incomodou, mas também não estávamos à espera de propriamente um jogo equilibrado. Olá Daniel, olá Pedro. Eu acho que nós não estávamos à espera de um jogo tão equilibrado e também não estávamos à espera, como o Pedro disse, das escolhas que o Farioli fez no início do jogo. Que nós tínhamos falado aqui na semana anterior que o que esperávamos é que ele utilizasse os jogadores que não tinham ido para as seleções, e logo no 11 inicial ele tinha lá vários jogadores que tinham feito até muitos jogos e tiveram muito tempo de utilização nas seleções e muitos quilómetros nas pernas. Na realidade, mostra também que os jogadores estão preparados e, acima de tudo, muito respeito também para com o adversário. Isso é muito importante nestes jogos, porque às vezes o que nós vemos é as equipas a colocarem jogadores da equipa B, júniores, isso acontece, e isso demonstra que existe um bocadinho uma falta de compromisso e seriedade para com o adversário, que neste caso era o Sul Vicente, que merecia todo esse respeito. O jogo, de quem o viu, percebeu logo que o sentido tinha, que é normal, que é perfeitamente lógico, e muito mais quando a equipa começa a quebrar e o físico começa a ser mais importante. E acho que foi nesse momento em que o Fábio ali percebeu que a licença ia quebrar, é normal, lá está, os jogadores não são profissionais, e meteu se calhar o nosso jogador que tem mais físico, que vai mais ao choque e que faz com que o resultado vire. É esse momento que faz com que o resultado 1-0, mesmo com esta equipa desse tempo, um bocadinho, eu não digo perigoso, mas pelo menos um bocadinho tremido, pode acontecer qualquer coisa, depois já é um problema que a equipa depois adversária anima, então, num canto, num livro, o que é que seja, e aquele 2-0 mata completamente todas as esperanças. Notou-se que os jogadores de Floricienta acabaram quase com aqueles braços, que é normal. E pronto, passamos a nossa primeira eliminatória. Vamos jogar contra uma equipa com a qual temos jogado bastante ultimamente. Ou seja, não tínhamos nenhum jogo contra o Sintrense antes de 2021 e agora vamos para o terceiro. Estamos a falar de 3 jogos em 5 anos, que é muito, ou seja, é um cliente habitual. Teve um resultado muito surpresa contra o Rio Ave, mas lá está, eu acredito que vai ser mais ou menos dentro daquilo que nós esperamos do que aconteceu com o Floriciense. É uma equipa de uma divisão inferior no Campeonato de Portugal, então são 4 divisões abaixo do Porto. Obviamente não conhecemos nenhum jogador, mas eu não conheço nenhum jogador da equipa do Sintrense, e acho que vai acontecer uma coisa com a agravante, como o Pedro disse, para o lado do Sintrense, será no Estado Dragão. Ou seja, já contra o Floriciense foi a mudança de estádio, acaba por prejudicar sempre a equipa mais pequena, porque joga num estádio que não conhece, é um estádio que não está habituado, mas por outro lado,
é o que compensa ao máximo a equipa mais pequena, porque em termos financeiros é a lotaria que lhe sai. Sim, exatamente. Ou seja, é verdade que poderia ser mais interessante para o Floricense, do ponto de vista competitivo, jogar em sua casa, mas sem a possibilidade de transmissão televisiva, acaba por também preferir um outro tipo de encaixe financeiro. Como mencionaram e bem, portanto, o Sinteresse derrotou o Rio Ave no passado domingo e irá ser o nosso adversário na próxima eliminatória, neste caso no Estado do Dragão, no fim de semana de 23 de novembro. Ah, então vamos aguardar também pela marcação da data e da hora correta ahm, para podermos também começar a planear a nossa presença. Mas, Carlos, vamos avançar para uma Daniel, deixa-me publicação. só dar Força, aqui Pedro. dar aqui uma nota muito rápida das muitas escolhas de Farioli. Eu tinha dito que ia falar nisto, acabei por não falar na primeira intervenção, mas acho que é importante abordarmos, porque vi aqui alguma celeuma com o facto do 11 escolhido ter sido perto do titular e muita gente achar que não era necessário. Eu pareceu-me encontrar ali alguma lógica nas escolhas de Farioli, que foi garantir que a maior parte dos jogadores no plantel acabam por ter ritmo de jogo. E se nós olharmos para o 11 que entrou de início contra o Floricense, podemos constatar que mais de metade da equipa não teve nas seleções. Portanto, foram atletas que não tiveram compromissos internacionais. Desde logo o Cláudio Ramos, Francisco Moura, o Alberto Costa, o Ala Varela, o Gabri Veiga, o PP e o Borja Sainz. Portanto, mais de metade do 11 que entrou em campo não esteve nas seleções, teve as 2 semanas de trabalho com o grupo, não teve as 2 semanas inteiras, ficou folgas, mas não teve esse desgaste, digamos assim, e a mim pareceu-me que a lógica do Farioli foi tentar garantir que todos os jogadores tinham um ritmo de jogo de uma forma equilibrada e de uma forma pragmática, porque obviamente que temos que ser pragmáticos e, embora com todo o respeito e com o máximo respeito que o Floriciense nos merece, era perfeitamente compreensível que o Porto, sem grande esforço, ou cumprindo os mínimos dos mínimos olímpicos, ia conseguir ganhar o jogo. Acho que essa lógica se comprovou no dia seguinte, quando nós olhamos para o 11 que entrou em campo contra o Marítimo, relativamente àquilo que foi o jogo da equipa B, e vimos lá outros jogadores do plantel principal, desde logo o Martim Fernandes, o Caramó, que foi a primeira vez que jogou e, portanto, teve esses minutos na equipa B, ao invés de na equipa principal, como até a comunicação social perspectivava antes do encontro, o Gabi Braz também, e o Ángel Alarcón, que tem estado aqui quase numa versão um bocadinho mista, tanto está na B como está na A, mas também jogou a titular na equipa B e foi decisivo até no golo. E, portanto, pareceu-me que a lógica do Farioli foi a praticamente todos os jogadores conseguir dar ritmo de jogo este fim de semana. Se fosse o Paulo Rosário, que esteve de folga, se fosse o Diogo Costa e o Zaidu, que teve um toque na seleção nigeriana, e fora, pronto, os lesionados que já estão de longo tempo, como o Luco Diombo e o Neon Pérez. E, portanto, pareceu-me ser essa a lógica do Fariel, de dar ritmo a toda a gente, de forma equilibrada, sem exageros, sabendo, obviamente, que íamos jogar contra uma equipa do Campeonato de Portugal, e parece-me que esse objetivo foi alcançado. Agora, se foi o mais indicado ou não, não sei dizer, não sou especialista na matéria, não sou especialista em preparação física, nem em fisiologia, também não estou com os jogadores durante a semana, mas pareceu-me aqui, ou seja, isto ter sido feito, não com o Farioli, digamos assim, teve medo do Floriciense ou não confia nos outros jogadores do plantel para jogar este jogo, mas sim numa lógica de dar competição a toda a gente de forma equilibrada, de forma a que toda a gente mantenha o ritmo, porque é importante, obviamente, não desgastar demais, gerir o esforço, mas também convém os jogadores manterem-se ativos e manterem-se com atividade, passa a redundância, porque foi algum tempo de paragem, muitos deles não tiveram lá está esses compromissos internacionais e é importante estarem prontos. Vem já a partir da manhã mais um ciclo de jogos infernais. Sim, mais um ciclo de jogos difícil. Aqui dois jogos muito em cima um do outro. A mim, aquilo que me pareceu, e também fui dando conta disso de forma mais privada, penso que a utilização do Forró foi, se calhar, exagerada. Quando digo exagerada, é mais pelo. Não estava à espera de tanta utilização. A dupla de centrais também fez bastantes minutos. E, portanto. Mas compreendo a ideia
e de facto pareceu-me que o plantel todo, ora pela A, ora pela B, jogou alguns minutos. E eu penso que isso, se calhar, já é importante até para os próprios jogadores poderem mostrar um bocadinho as suas valências e tentar justificar uma possível aposta de futuro. Eu penso que estes jogos também, na minha perspectiva, podiam ser interessantes para isso mesmo, para que outros jogadores possam ter uma oportunidade de mostrar a sua valência enquanto jogam, não tendo naturalmente tanta confiança por parte do treinador nos jogos, em teoria, mais complicados. Mostrar também foi aquilo que o Futebol Clube do Porto fez no seu portal da transferência. Foram publicados detalhes de todas as transferências relativas ao mercado de verão, quer entradas, quer saída. É verdade que ao longo do mercado de verão nós fomos obtendo alguma informação. Os sucessivos comunicados do Futebol Clube do Porto foram dando mais informação do que aquilo que outrora teríamos há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Mas agora temos mais outros detalhes que podemos, pronto, observar e fica sob o conhecimento público, digamos assim. Ahm, Olhando para o bolo geral, verificamos cerca de 110 milhões de euros de investimento em contratações, com custo de intermediação de cerca de 5 milhões de euros, o que representa cerca de 4,5% do bolo total. Já do lado das vendas, 77 milhões de euros, pagando um total de 5 milhões e 600 mil euros em comissões, o que representa uma percentagem superior, cerca de 7,5, 7,3%, aliás, de comissões, vários tipos de comissões. Aqui, Nuno, passo-te a palavra. Se houve aqui algum detalhe que tu achaste mais interessante, ou se foi só um colmatar da informação que nós já tínhamos anteriormente, relacionada com as várias contratações e as várias vendas do Futebol Clube do Porto. Eu, sinceramente, nada me surpreendeu muito, mas gostava também de vos ouvir nesta matéria. Não, acho que nada surpreendeu, porque tudo o que foi dito, ou melhor, tudo o que foi mostrado inicialmente no momento das transferências, refletiu-se aqui nas tabelas que foram publicadas no mercado. Acho que não há mesmo nada a salientar. Agora nós podemos fazer comentários às transferências. Por exemplo, o valor do Pablo Rosário confirmou-se. Acho que é uma daquelas contratações que acertou na MUS. É um jogador muito utilizado pelo treinador. O valor é relativamente reduzido face aos dias que correm. Estamos a falar de 3 milhões, menos 4 milhões de euros, que transformam num jogador que rende minutos, e os minutos dele tornam-se relativamente baratos em função do valor que foi pago pela sua transferência. Confirmou-se os valores pagos por Nuno Pérez, as recuperações de passe as atualizações de passe do Samu, o valor do Vícar também, que já sabemos que era ali na casa dos 20 milhões de euros, e confirma-se também, e confirma-se com os 100% do passe adquirido. Houve uma altura que se falou de uma porcentagem que tem que ser, que não ser, mas está lá escrito que é isso. Depois chegamos a conhecer, aí sim, posso salientar que é uma novidade, os valores de alguns jogadores que foram para a equipa B, como o Felipe Silva, o Nagata, que pronto, são jogadores que nós não tínhamos conhecimento. O próprio Pedro Lima soubemos, mas soubemos um bocadinho mais em detalhe, mas a justificação é porque foi no último momento do mercado. Mas o resto, acho que estamos todos à espera de ver isto, porque na realidade a direção, o que diz e o que faz, cumpre e aparece registado e lavrado, que é assim como foi divulgado e como foi assumido. Sim, exatamente. Ou seja, era de facto um compromisso por parte do presidente André Vilas Boas, na altura da campanha eleitoral, de trazer de facto esta transparência. Eu acho que alguma vez mais foi trazida. Eventualmente, se calhar, outras pessoas mais críticas poderiam querer outras informações, mas se calhar nem tudo é possível de divulgar. Pedro, faço exatamente a mesma questão, perceber se alguma coisa te surpreendeu com estes números, e se houve aqui algum detalhe mais que eventualmente possa ter faltado. Sim, diria que não houveram surpresas. A informação que foi refletida já era praticamente pública. Acho que o que foi feito foi uma sistematização e, portanto, que obviamente que é útil para se fazer uma análise em concreto
naquilo que diz respeito às contratações que, que são desta época desportiva, portanto, na época desportiva que decorre, embora a informação já fosse pública, mas para consulta, se calhar teríamos que ir a vários locais de informação, estar a ver comunicados SMVM, estar a consultar eventualmente o relatório de contas ainda não, porque o relatório de contas que foi público ainda é da época anterior e portanto isto não está refletido, mas obviamente era mais complicado chegar à informação. A informação neste momento está centrada num documento, num quadro que é fácil acesso, fácil visualização, toda a gente compreende. Acho que é uma informação que é útil e é o cumprir de uma promessa que foi feita pela direção, não só a criação do portal de transparência, que já foi criado há muito tempo, mas o carregamento de informação relevante do dia-a-dia do clube e os valores dos negócios da equipa de futebol profissional, nomeadamente os custos de aquisição de passes e as comissões pagas e também aquilo que é arrecadado através da venda de passes, é algo que é absolutamente fundamental e, portanto, parece-me que faz todo o sentido, numa lógica, obviamente, de compliance e de transparência, essa informação estar lá para que todos os sócios, adeptos e todos os stakeholders possam consultar. Destacaria aqui, obviamente, a questão do Pablo Rosário, que o valor é muito baixo. É uma boa oportunidade de negócio. O Pablo Rosário ia entrar no último ano de contrato com o Nice e, portanto, daí ter havido esta possibilidade de o contratar a este valor, menos 4 milhões de euros. Diria que noutras circunstâncias isso não era possível, mas era a situação em si, portanto nós aproveitamos esse facto. Ele para o ano ficava livre, o Nice quis fazer algum dinheiro com ele e nós aproveitamos e fomos contratá-lo. Era um jogador conhecido, Fariol, e trabalhou com ele e acho que foi bastante contratação. Depois também ficamos também com a confirmação daquilo que foram os valores e aquilo que foi o investimento para adquirir 100% do passe do Samu. Portanto, o Samu não é uma contratação desta época, é uma contratação da época passada, mas quando foi contratado o Fogo do Porto não ficou imediatamente com os 100% dos direitos económicos, fê-lo esta época, considera que o Samu é um grande ativo, uma mais-valia. Claramente, parece-me evidente, é importante o Foco do Porto salvaguardar-se nesse aspecto. E ainda esta semana houve uma notícia vinda de Inglaterra que aparentemente o Chelsea está disposto para bater 100 milhões por ele. Vamos ver se é verdade ou não, aguardemos, mas nesse sentido, e sendo o Samu o jogador que é, sendo já internacional espanhol, foi titular no último jogo de Espanha, estando a marcar os gols que marca, eh, corremos o risco dos grandes tubarões virem cá pagar uma verba nessa grandeza por ele, e naturalmente o Futebol do Porto, tendo os 100% dos direitos económicos, estará mais salvaguardado desse ponto de vista. Realçava só uma última coisa, que é o saldo entre compras e vendas, e eu já tinha falado disto aqui a semana passada, relativamente naquilo que foi a análise do relatório de contas, não do relatório de contas anterior, mas do relatório de contas que apresentaremos no final da época 25-26, e podemos constatar que o saldo é negativo. O Futebol do Porto investiu para já mais do que aquilo que vendeu, percebe-se esse esforço. O clube felizmente estava em condições de fazer esse esforço neste mercado, conseguiu fazê-lo, construiu aqui um excelente plantel, parece-me a mim, com um bom treinador. Estamos em condições muito melhores de poder lutar pelos nossos objetivos, mas parece-me que no final da temporada as contas não poderão estar a negativo, e sabemos que as receitas vindas das competições europeias não vão ser mais uma vez avultadas, fruto daquilo que é a não pertencer na Liga dos Campeões. Acho que provavelmente vamos ter que realizar ainda uma venda até 30/6, data em que fecha o exercício 25-26. Parece-me a mim, não sou especialista, mas acho que será uma inevitabilidade para que o Futebol do Porto possa chegar ao final da época e apresentar contas positivas, que é uma exigência da UEFA, fruto daquilo que são as limitações impostas pelo incumprimento do fair play financeiro, e que infelizmente o Futebol do Porto está sujeito, fruto de vários incumprimentos que aconteceram, que levamos uma multa em 2024, como se recordam, e portanto temos de ter rédea curta nesse aspecto. Destacaria esse ponto do saldo ser negativo, embora obviamente percebe-se
o investimento ser feito para ter uma equipa competitiva e certamente conseguimos aqui um plantel que, para além de títulos, que em primeiro lugar é o mais importante, também acho que facilmente nos dará mais valias, porque temos um plantel bastante valioso, com grandes jogadores, com excelentes intérpretes e que vão suscitar muito interesse no mercado internacional. Veremos até que ponto é que, pronto, o resultado recorde alcançado no relatório de contas anterior pode às vezes ter um efeito positivo, pelo menos eh, cobrir um pouco do impacto negativo que este investimento foi bastante avultado, como mencionaste. Vamos ver como é que o Futebol Clube do Porto poderá gerir as contas até 30/6, naturalmente olhando para o mercado de inverno, que pode eventualmente trazer uma surpresa. Não seria a primeira vez, e temos visto até quase de forma consecutiva a necessidade de vender no mercado de inverno. Vamos avançar para as restantes equipas e modalidades. Primeiro, uma notícia positiva. Um novo troféu para o Museu do Futebol Clube do Porto, uma Supertaça de Portugal em bilhar. O Futebol Clube do Porto venceu o Clube Bilharista da Amadora por 6-0. É a sexta Supertaça de Portugal consecutiva ganha pelo Futebol Clube do Porto. Portanto, muito sucesso novamente nesta modalidade, que às vezes tem menos destaque, mas que faz parte daquilo que é o ecletismo do Futebol Clube do Porto. Olhando para as restantes modalidades, particularmente as modalidades de pavilhão, muitos resultados desde a nossa última edição do podcast, olhando para a passada semana, vitórias europeias a meio da semana, no handball e no basquetebol. O basquetebol 80-79 frente ao Antuérpia, no handball 26-38 frente ao Fram. No hóquei também vitória por 5-3 frente ao Hóquei de Barcelos e depois um fim de semana cheio de resultados. Em primeiro no basquetebol, novamente aqui já para o Campeonato Nacional, derrota no Dragão Arena frente ao Sporting, 76-82. No Olival Futebol Feminino, vitória por 4-3, todos os golos marcados na primeira parte, a primeira parte eletrizante no futebol feminino. No handball, deslocação ao Vitória Sport Clube, triunfo por 38-22. Já no hóquei, deslocação ao Turco, derrota por 4-3. O Foco Porto acabou por abrir o marcador e houve uma troca de resultados durante o jogo, mas o adversário acabou por desempatar, digamos assim, o jogo já bem perto do fim. No domingo, recepção ao Olival, no Olival ao Marítimo, vitória por 1-0 do Foco Porto B, e como mencionaste, Pedro, também João Costa, o Martim Fernandes, o Caramão e o Alarcón foram titulares nesse jogo, portanto alguma rotatividade que acabaram por ajudar a equipa B a alcançar a sua primeira vitória na segunda liga. E no voleibol feminino, vitória por 3-0 na recepção ao Esmoriz, mais uma vitória para o Campeonato Nacional. Já esta semana, nos últimos dias, o handball teve nova vitória, desta vez no Dragão Arena, frente ao querido Luzern da Suíça, 44-31. O basquetebol foi à Estónia perder por 94-78 e um resultado recente, Bravo 0, Futebol Clube do Porto 4, a estreia na Youth League e com goleada, portanto algo positivo para o Futebol Clube do Porto, para os jovens do Futebol Clube do Porto também. Pedro, começo por ti. Aqui muitos resultados, o handball muito positivo, o hóquei mais ou menos, o mesmo aconteceu também com o basquete com 2 resultados negativos e também aqui destaque pela positiva, na minha perspectiva, acho que também devemos mencionar isto, o Futebol Clube Porto B ganhou. Sim, temos aqui uma agenda cheia daquilo que são as modalidades, equipa B, futebol feminino. Eu começaria pelo bilhar, parece-me justo. Vitória na Supertaça, mais uma, a 23ª de carambola na história do clube. Tem sido uma secção que tem trazido muitas alegrias ao Futebol do Porto, com muitos títulos, inclusive títulos europeus, já com a vitória na Taça Europeia de Clubes, em mais do que uma vez. É mais um troféu para o Museu do Dragão trazido pela secção de bilhar. Parabéns a toda a equipa, a toda a secção, e fazer votos que esta época
possa ser de sucesso para todos, com a conquista do campeonato nacional, que o ano passado nos fugiu, infelizmente, com a reconquista desse título, e se possível, com, com a reconquista também da Taça Europeia de clubes. Mantendo-me naquilo que, no positivo, destacar a vitória do futebol feminino contra o Famalicão no Olival, um jogo bastante difícil, contra uma equipa que tinha vindo ganhar ao Dragão na apresentação da equipa, é preciso não esquecer, uma equipa que estava-se a preparar, um plantel que estava-se a preparar para jogar na Primeira Liga, na Liga BPI, fruto de decisões administrativas, acabou por descer, joga na Segunda Liga, uma vitória muito difícil, 4-3, resultado feito na primeira parte, um festival de golos. Seguimos naquilo que é a nossa caminhada rumo à primeira divisão. Continuando no positivo, o handball muito bem, 2 vitórias internacionais, uma na Islândia e outra ontem em casa contra o Kriens da Suíça, 2 vitórias robustas, sem contestação, acima de 10 gols de diferença. Muito bem, a equipa de Magnus Andersson. Pelo meio ainda fomos ganhar a Guimarães para o campeonato, um jogo que na primeira parte parecia complicado, mas na segunda parte nós aceleramos e o jogo acabou por se resolver e tornou-se em mais um jogo habitué do nosso campeonato. Acho que é de salientar o percurso que a equipa de handball está a fazer, está a dar passos pequenos, está a evoluir, está-se a preparar para aquilo que vão ser os maiores desafios que vão aparecer esta época, desde logo a fase mais adiantada das competições europeias, porque vão nos aparecer adversários de craveira superior àqueles que são as equipas deste grupo. Portanto, nós temos uma equipa irlandesa, esta equipa suíça, ainda temos o Elverum, que é uma equipa norueguesa. São 3 equipas completamente ao alcance do Foco do Porto. Diria que o Foco do Porto é superior às 3, mas passando esta fase de grupos, vamos encontrar outras equipas, nomeadamente equipas alemãs e francesas, que nos darão muito mais trabalho e, obviamente, teremos que estar preparados para aquilo que vai ser a disputa pelo Campeonato Nacional, desde logo contra o Sporting, que é o principal candidato, sem dúvida alguma, mas também contra o Benfica, que também terá a sua palavra a dizer e vai querer estar na disputa esta temporada, coisa que não tem acontecido nos últimos anos. Eh, Falando também da equipa B, uma vitória, finalmente, a primeira vitória da temporada, com obviamente alguns reforços da equipa A, já falamos aqui sobre isto, sobre a gestão que foi feita do plantel. Foi o melhor jogo da equipa, parece-me a mim, sem dúvida alguma, contra um adversário que é candidato à subida e que está a fazer um excelente início da época, o Marítimo. A equipa esteve muito bem, teve sólida a maior parte do tempo, teve ali um período na primeira parte, mais ou menos no final da primeira parte, que pareceu-me que tive ali um déjà vu de alguns jogos que tivemos esta época, e é normal nós estamos sempre aqui um bocadinho com o pé atrás quando estamos a ver a equipa B e estar sempre a achar que o pior vai acontecer, mas felizmente não aconteceu, ganhamos. Podemos até ter feito mais golos na segunda parte. O guarda-redes do Marítimo fez uma excelente exibição. O árbitro ainda foi perdoando lá umas expulsões também à equipa do Marítimo. É importante referi-lo mais uma vez. Mais uma arbitragem infeliz na equipa B, já é o costume, mas temos que lutar contra isso. Lutamos muito bem, ganhamos. Esperemos que isto seja uma motivação extra para aquilo que falta da época. Salientar também, e parece muito importante, a presença de praticamente todo o plantel da equipa A, do Fariol e da sua equipa técnica, desde logo o Lúcio Gonzalez, etc. Mesmo o staff da equipa A presente a ver o jogo no Olival, a motivar a equipa B. Muito bem, palmas para todos. Está o foco do Porto, ao espírito de grupo, espírito de equipa, de entreajuda. Gostei de ver, foi bonito e deram sorte e conseguimos vencer pela primeira vez na temporada. Relativamente ao voleibol feminino, uma vitória tranquila, sobre os Mouris em casa, sem surpresa. Os Mouris parecem ser uma das equipas mais frágeis deste campeonato. Jogamos a primeira vez na temporada no Dragão Arena. Vitória tranquila, 3-0. Vamos à Luz este fim de semana. Um desafio já de outra exigência, de outro tipo de dificuldades. Esperemos trazer de lá a vitória. Vamos ver, o Benfica parece-me também muito bem neste início de temporada. Vai ser equilibrado. Esperemos que a equipa esteja à altura e consiga a vitória. Depois, passando aqui para o menos bom, diria mesmo mau.
O OK Patins, uma derrota no Turquel, uma equipa que subiu este ano à Primeira Liga, à Primeira Divisão, uma derrota surpreendente. Nós sabemos que o campeonato do OK Patins, se calhar de todos os campeonatos, é aquele que é o mais equilibrado entre as equipas. Ainda assim, parece-me que o Turquel é uma equipa completamente ao alcance do Futebol Clube do Porto e não estava a contar perder este jogo. Infelizmente aconteceu. Pronto, a equipa, embora nos tenha habituado a ganhar títulos, sem dúvida, é bicampeã, também nos tem habituado a andar um bocadinho aos trambolhões durante a época e a ter aqui estes resultados mais surpreendentes e se calhar a desconcentrar-se um bocadinho contra adversários de menor valia. Eh, Isso depois, felizmente, não tem tido o impacto no final da época. A época termina em playoffs e aí, que é quando as coisas se decidem, a equipa tem estado bem. Vamos ver, esperemos que assim continue, mas acho que é de salientar pela negativa esta derrota e esperar que a equipa dê já outra resposta este fim de semana, porque disputa-se mais um título, a Supertaça Europeia, em Barcelos, uma Final Four, vamos jogar como igualada, as meias finais, sábado às 6, esperemos chegar à final e poder conquistar esse título, era importante, dava motivação e dava mais um título, fazer votos à equipa para que possam estar no seu melhor e consigam trazer de lá o caneco. Relativamente ao basquetebol, muito mal, muito negativo a semana, embora tenha até começado com uma vitória à tangente em casa contra o Antwerp Giants, uma vitória quase por milagre, a 0,8 segundos do fim. Depois disso tivemos duas derrotas contra o Sporting em casa, uma derrota claríssima, onde o Sporting dominou sempre, teve sempre uma vantagem larga no marcador, geriu o marcador, nós nunca conseguimos ameaçar a vitória deles, e hoje na Estónia, onde vimos um filme mais ou menos idêntico, uma equipa que me parece ser uma equipa bastante ao alcance, bastante acessível, mas que em alguns momentos parecia uma equipa da NBA a jogar, a marcar pontos de todo lado, era triplos, era entradas para o cesto, era a ganhar ressaltos de todo lado. Pronto, uma equipa acessível, parecia quase os Boston Celtics ou uma coisa desse género. O plantel está a passar por um momento de algumas lesões, nomeadamente a do Miguel Queiroz, que teve uma lesão grave contra o Sporting, vai estar fora pelo menos aparentemente 6 meses, se calhar não volta esta época, vamos ver como é que evolui a lesão, mas esse cenário posso colocar em cima da mesa. O Taupay, no reforço francês, também se lesionou com alguma gravidade por 2 meses. O Tainer Almeli também está fora por tempo indeterminado. A mesma coisa o Gonçalo Delgado. Obviamente que essas lesões têm o seu peso e obviamente que são relevantes, mas acho que não é desculpa para aquilo que a equipa tem apresentado em campo. Vemos uma equipa completamente desgarrada, sem fio de jogo, uma equipa onde parece que cada um joga por si. Ainda hoje eu estive a ver o jogo, eh, aconselho, não aconselho porque aquilo acaba até por ser deprimente, mas quem quiser ver, veja o início do quarto período desta partida e acho que esse início do quarto período resume aquilo que é atualmente a equipa de basquetebol do Porto. Eh, Ataques de 8, 9 segundos, onde quem apaga a bola lança 3 pontos e vamos rezar que a bola entre, não se vê jogo coletivo, não se vê trabalho, jogo interior, não se vê penetrações, não se vê leitura do jogo, leitura das vantagens. Cada um joga por si, quem apanha a bola tira 3 pontos e se elas entram, se não entram, e infelizmente não têm entrado, é aquilo que temos visto. Acho que há muito trabalho para o Fernando Sá pela frente, sem dúvida. Acho que deve ser avaliado também a construção do plantel. Eu não sei como é que são as condições contratuais de alguns atletas, mas a mim parece-me que há aqui reforços que foram erros de Cássio, claramente, e acho que deve ser mesmo repensado pela equipa técnica e pela secção, fazer aqui algumas alterações ao plantel, porque eu acho que houve mesmo erros de Cássio na contratação de alguns jogadores, embora por aquilo que foi mostrado no portal da transparência já no início da época, temos o maior orçamento sempre na modalidade e o orçamento subiu desta época face à anterior. Portanto, não era suposto, diria eu, termos um plantel tão inferior à época passada. Obviamente, volto a dizer, as lesões pesam e são importantes e temos jogadores importantes lesionados, sem dúvida, mas há aqui jogadores que foram contratados que, que me parecem que
que são erros de casting. E posso falar em nomes, acho que Filipovic, por exemplo, parece-me ter sido claramente um erro de casting. O Filipovic nem ataca, nem defende, anda completamente perdido em campo. Não sei. Acho sinceramente que a secção e a equipa técnica deve avaliar sinceramente a construção do plantel e equacionar, acho eu, rescindir alguns contratos antes do seu término e equacionar e buscar outros jogadores, porque eu perspectivo uma época muito difícil, e uma época muito longe dos títulos, se continuarmos por este caminho. Veremos até que ponto a forma dos jogadores poderá crescer ao longo da temporada e dar um sinal mais positivo, mas de facto os sinais neste momento são relativamente preocupantes e ah, ainda estamos numa fase inicial da temporada, mas o que é facto é que devíamos já neste momento estar com um outro andamento, digamos assim. Nuno, passo a bola para ti, aquilo que foram os resultados desta última semana, quase semana e meia, tendo em conta, lá está, situações mais positivas e outras menos positivas também devem ser algo de escrutínio e de reflexão. Apesar dos resultados, e tirando a equipa B, que aqui vou fazer o contrário do que é costume, apesar dos resultados das modalidades, eu preocupam-me todas. Eu, quando digo todas, estou a falar do basquetebol, do handball e do hockey patins. O hockey patins é como diz o Pedro. É um campeonato muito renhido e que nós temos que ser mesmo claramente superiores para conseguir fazer a diferença. Não sei se o somos. No basquetebol não somos, não é um campeonato assim tão renhido e eu concordo com o Pedro quando diz que temos eh, alguns, para nos dizer bastante erros de cá. Acho que não vejo união na equipa, não vejo entrosamento e não vejo vontade de mudar também em alguns jogadores. Acho que é mesmo falta de qualidade, falta de atitude e se vê, falta garra, falta vontade, falta lutar pelo resultado como, por exemplo, o handball luta pelo resultado e consegue. Mas também me preocupa aqui uma coisa, é que nos últimos 4 jogos, tivemos 4 jogos em casa, e só um deles é que sofremos menos de 30 golos. E eu já tinha referido isso anteriormente, e é alguma coisa se passa no Dragão com a equipa do Handball do Porto, porque os adversários que temos em casa não são adversários para ir além, nem são adversários para sofrermos 30 golos. E curiosamente, isso está a acontecer maioritariamente, ou para não dizer praticamente sempre, no, no Dragão, em nossa casa. Eu acho que era algo que a equipa também tem que pensar que algo de confiança, de, de deixar-se estar demasiado à vontade, faz com que nós acabamos por sofrer muitos gols. Não perdemos no jogo, a verdade é que não marcamos muito mais, obviamente, por isso é que os resultados têm sido confortáveis, mas é um sinal de alerta. Porquê estamos a sofrer tantos gols no Dragão? E por outro, a equipa B, acho que foi a grande surpresa da semana. Não contava, obviamente. Acho que ninguém contava com este resultado. Acho que é um resultado fantástico. É ganhar uma taça, uma competição, este resultado, muito mais contra o Marítimo. Mas na realidade houve aqui um equilíbrio entre os jogadores da equipa A e os jogadores da equipa B que fez com que o resultado acontecesse. É bom para dar confiança, é bom para também a própria estrutura perceber que se calhar alguns jogadores da equipa B, da equipa A, perdão, merecem ir rodar à equipa B e precisam de rodar da equipa B e a equipa B precisa deles. Porque só com o que tínhamos até a última jornada, o mais certo era se calhar na altura do Natal já temos sido avisar. Por isso acho que isto é algo que que a estrutura devia se pensar. Alguns jogadores da equipa A, não todos, obviamente, mas alguns jogadores da equipa A que não tenham sido utilizados ou não se perspectiva a sua utilização em jogos do campeonato, poderem dar ali um apoio a cada vez, porque é bom para o resultado, é bom para a confiança e é bom também para aqueles jovens que lá estão crescerem. Sim, exatamente. E eu sinceramente já perspectivava essa possibilidade no início da temporada, mas as lesões e as ausências acabaram por não dar possibilidade a alguns jogadores da equipa A de vir à B. Espero que isso possa ser possível até para dar alguma rotatividade. E as escolhas de Farioli também possam dar essa oportunidade. Vimos o Tomás Pérez, que neste momento até teve uma excelente campanha no Mundial de Sub-20 pela Argentina, onde apenas perderam na final para Marrocos. Mas o que é facto é que é possível, se calhar ao longo da temporada, termos com frequência
a presença dos jogadores da equipa A. Vamos ver até que ponto é que as escolhas de Farioli permitem isso. De salientar também, e não fiz essa menção aqui sobre essa circunstância, ahm, o Futebol Clube Porto Vintage teve também em ação este fim de semana, num torneio chamado The Game of Legends, onde derrotou o Deportivo da Corunha, o Atlético dos Arcos e a equipa Play for Children, e acabou por trazer o troféu desse torneio, uma ação solidária da Play for Children, onde tem o Costinha como principal embaixador, mas está também aqui, se era a feijões, ou seja, era a pensar num evento solidário, voltamos a ter sucesso com os nossos jogadores veteranos. Meus caros, vamos avançar para aquilo que é a antevisão das duas próximas partidas do Futebol Clube do Porto. O primeiro da quinta-feira, jogo europeu frente ao Nottingham Forest, e depois na segunda-feira seguinte, deslocação a Moreira de Cónegos. Olhamos primeiro para o jogo europeu. O Nottingham Forest será o próximo adversário. É verdade que fez quinto lugar na Primeira Liga época passada, com o Nuno Espírito Santo. No entanto, neste momento, ocupa a 18ª posição na Primeira Liga com 5 pontos. Venceu apenas o primeiro jogo. Na Liga Europa, empatou em Sevilha frente ao Betis e perdeu na recepção ao Midtjylland. Portanto, tem apenas um ponto. Salientar que o Futebol Clube do Porto nunca ganhou a Inglaterra e, portanto, podemos ter aqui uma primeira oportunidade frente a uma equipa que já não tem o Nuno Espírito Santo, também já não tem o antigo treinador, que foi despedido agora neste fim de semana, e contratou agora um novo treinador, já também experiente acima de tudo no Reino Unido, mas parece-me pelo menos aqui uma oportunidade, Nuno, para ganharmos a Inglaterra pela primeira vez e somar mais 3 pontos nesta caminhada da Liga Europa. De salientar que o Zaidu foi dado como apto, portanto, em princípio estará disponível para o Farioli, com o Nuno Pérez e o Luke de Jong a ser os dois únicos ausentes, pelo menos nesta fase. Eu acho que não há outro remédio a não ser ganhar este jogo. Em teoria, é o jogo mais difícil que nós temos, não só por ser uma deslocação à Inglaterra, mas porque o Nottingham é uma boa equipa. É como tu disseste, eles fizeram quinto o ano passado, já perderam este último treinador, o último treinador, o Postecoglou. Acho que também a equipa deles não está tão entrosada como estava o ano passado, mas acima de tudo é uma equipa inglesa. É uma equipa inglesa que nos vai trazer muitas dificuldades, de certeza absoluta, mas eu espero mesmo que amanhã, ou melhor, amanhã por esta hora, daqui a 4 horas, estejamos todos satisfeitos de festejar a primeira vitória em Inglaterra. Porque a verdade é que este jogo para eles também é muito importante. É o primeiro jogo do novo treinador, se não me engano, e eles vão estar com outra vontade. Vão estar querem se mostrar, querem se mostrar aos adeptos, querem se mostrar ao treinador, e também para eles acredito que seja se calhar o jogo mais difícil que vão ter. E querem passar por cima deste jogo. Ou seja, vai haver muita vontade do lado deles também de ganhar, porque precisam desta confiança. E temos que ter muita resiliência. É jogar em Inglaterra, já tinha dito, mas repito, é jogar em Inglaterra, nunca podemos esquecer isso, e nunca podemos esquecer que nunca lá ganhamos. Preciso sempre isto até à exaustão para os jogadores saberem que na realidade eles podem mesmo fazer história e têm que aproveitar este momento para fazer história amanhã. Exatamente, parece-me ser uma excelente oportunidade. Pedro, a tua visão em relação também a este jogo, portanto, um novo treinador com experiência de Premier League, de Championship também, um longo caminho no Burnley, também no Everton na passada temporada sem tanto sucesso, mas pronto, aqui uma nova energia por parte de Sindish, ou lá, como é que se Sim, o diz? Xandais, acho que parece-me Exato. ser um treinador com uma filosofia bastante diferente daquilo que era o Postecoglou, o treinador antigo treinador do Nottingham até ao último sábado. Recordar só que o Postecoglou é o treinador atualmente vencedor da Liga Europa, venceu pelo Tottenham, não teve sucesso em Nottingham, não conseguiu vencer um único jogo e, portanto, acabou por sair. Acho que a escolha de Sandais torna aqui o jogo eventualmente um bocadinho diferente para nós, vamos ver, mas na teoria Sandais gosta de jogar com um bloco mais baixo, bater mais na frente, um jogo mais direto, aquele típico jogo britânico. Pelo menos as equipas dele, quer no Burnley, quer no Everton, jogavam
jogavam muito dessa forma e eu parece-me que para aquilo que é o plantel do Nottingham e para os jogadores que a equipa tem, parece-me ser eventualmente aqui o estilo de jogo mais adequado. Que no fundo já era um bocadinho aquilo que era a filosofia e o jogo que o Nuno Espírito Santo implementava. Pronto, houve ali problemas já desde o início da época com o, com o dono da equipa e portanto o Nuno acabou por sair, que já se esperava que isso ia acontecer, o Postecoglou foi um tiro ao lado, vamos ver o Sandais, esperemos que entre mal, esperemos que entre a perder já amanhã. É uma grande malapata. Eu diria que eventualmente até é a maior malapata da história do Foco do Porto, não ter conseguido ainda vencer nenhum jogo oficial em Inglaterra. Já lá tivemos alegria, já lá passamos eliminatórias, todos recordamos daquela 2004 em Old Trafford com o gol de Costinha, mas não foi uma vitória, foi um empate. Eu lembro-me do Porto ganhar em quase todos os países da Europa, desde logo os principais do futebol até os mais periféricos. Em Inglaterra nunca conseguimos, é mesmo uma grande malapata, esperemos que amanhã termine. Eh, Concordo também com o Nuno que este parece-me ser o jogo mais difícil da fase Liga da Liga Europa, porque o Nottingham Forest, apesar de estar em último na Premier, e em último não está, que está o Wolverhampton, peço desculpa, não é? Penso que está em penúltimo, mas, embora esteja na situação em que está na Premier, está a passar muito difícil, não ganhar há muito tempo, acho que é uma equipa que tem um plantel com jogadores de qualidade, acho que com o tempo vai acabar por chegar ali a um lugar seguro na tabela da Premier League. Parece-me que se calhar já vai ser difícil lutar por competições europeias este ano, porque o atraso já é grande, mas não me parece que vá descer ao Championship. Parece-me ser uma equipa com qualidade portanto, perspectiva um jogo complicado em Nottingham, ainda agora com esta, com esta adição da estreia do novo treinador. Do nosso lado, espero um Porto como habitual, a tentar mandar no jogo, a tentar ter bola, a tentar pressionar alto, com a sua identidade, com o 11 habitual. Não me parece que vai haver surpresas nas escolhas do Farioli. Parece-me que se vai ser o 11 que jogou o jogo contra o Benfica. E esperemos todos amanhã por esta hora, já são quase 10h30 da noite, estarmos a comemorar uma vitória em Inglaterra pela primeira vez na nossa história e que possamos estar com 9 pontos na fase de Liga da Liga Europa, estar já bem lançados, com mais uma vitória para concluir esta fase nos 8 primeiros e avançar dessa forma para os oitavos de final. Os bilhetes esgotaram, esperemos também ter um grande apoio em Inglaterra, com muitos portistas, muitos vindos do Porto, mesmo de outras partes do país, outros vindos de Inglaterra, outros de outros locais da Europa. Todos se juntarão no City Ground a apoiar o Futebol Clube do Porto e a nossa equipa. E esperemos que todos juntos consigam trazer os 3 pontos. Exatamente, um apoio importante e espero que também, como em deslocações anteriores, a Inglaterra se possam fazer ouvir. Depois, na segunda-feira, uma deslocação igualmente difícil. Não sei se até mais difícil do que a do Nottingham Forest nesta fase, porque o Moreirense, é verdade que vem de 2 derrotas, no entanto só tem vitórias em casa e está em 5º lugar na Liga Portuguesa. A minha questão até tem mais a ver com alguma gestão que possa acontecer do ponto de vista competitivo e físico. Nuno, e aqui questiono qual é a tua visão em relação àquilo que poderá acontecer na segunda-feira, principalmente tendo em conta que vimos uma viagem difícil, um jogo que será certamente muito intenso, independentemente da qualidade ou do resultado, será certamente muito intenso, e onde teremos um adversário que estará mais descansado do que nós e no seu próprio estádio, com transmissão TVI, curiosamente. É verdade, vamos voltar a ver o Porto em canal aberto. O Moreirense para quem não está tão atento, é o 5º classificado do campeonato. Isso diz muita coisa. É o 5º classificado, apesar de ter perdido com o Nacional num jogo em que estava a ganhar, salvo erro, e ele perde por 3-2 na Madeira, com a expulsão do Vasco Sousa lá pelo meio. É um jogo atípico, com 2 penaltis no fim do jogo, melhor, 2 penaltis na segunda parte para o Nacional da Madeira.
o que fez com que o Moreirense acabasse também por cair aqui um bocadinho na classificação, mas teve um resultado de surpresa para a Taça de Portugal, perdeu por Faf. Mando aqui um abraço ao meu amigo Mário, que é o treinador de Faf, que fez realmente o resultado até agora da vida dele foi fantástico. Exatamente, um grande resultado. Mas o Moreirense lá está, é um bocadinho também com o Nottingham, vai querer afirmar-se neste jogo. Perde 2 jogos seguidos, uma equipa que estava no crescente, tem um treinador bastante jovem, com muito futuro também, o Vasco Telho. E é uma equipa que no seu estádio pode se tornar um dos jogos mais difíceis que nós vamos ter até ao final da época. Eu salientei 2 jogos durante os podcasts que eram os mais importantes da primeira volta. Não eram os mais difíceis, mas eram os mais importantes. Era o jogo de Guimarães em casa, o primeiro, que era o jogo em que nós tínhamos que assumir a nossa posição e tínhamos que aproveitar a emoção e a confiança que os nossos adeptos e a própria equipa tinha e tinham da pré-época, o crescimento que nós estávamos a ter, tínhamos que aproveitar isso, tínhamos que alavancar isso. Depois tivemos o segundo jogo, para mim, mais importante, foi pôr a Arouca fora. Tínhamos que garantir as vitórias todas até o jogo com o Benfica e nós conseguimos fazer. Mas esses, nem um nem outros, eram jogos tão complicados como o do Moreirense. Acho que este jogo vai ser mesmo um jogo muito chato num campo que é muito complicado. É um campo de dimensões curtas. É um estádio que não tem grandes condições para os adeptos visitantes. É daqueles estádios que eu me pergunto como é que podem estar numa primeira liga. Porque eu lembro da última vez que lá fui e acredito que não houve obras a mudar e que não havia casa de banho para o visitante. A porta era uma porta super estreita e super difícil de entrar. Não sei se entretanto lá está, fizeram obras, mas foi a última vez que eu lá fui, salvo, foi em 2021, foi dos últimos jogos antes do Covid, ou melhor, 2020, tá? Foi dos últimos jogos antes de arrebentar o Covid e achei lastimável as condições que eu tinha. Está igual. Está igual, pronto, então acho que é daqueles estádios que não pode nem deve estar na Primeira Liga porque não O apresenta que não está condições. igual é o preço do bilhete. Pois, na altura eu lembro que era 18 ou 22 euros. Já não me recordo agora, obviamente que já disparou. Mas acho que é um jogo de todas as formas complicado para quem joga, não só pela equipa do Moreirense, mas pelas próprias dimensões do campo, pela configuração do estádio, e é um jogo complicado também para os nossos adeptos. Vão estar ali no meio de um galinheiro. É a bancada visitante, é um galinheiro até. Pedro, a tua visão em relação a este jogo, depois, claro, de uma partida europeia onde provavelmente haverá aposta máxima, ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Estrela Vermelha. Sim, quero acreditar que sim. Vamos ver amanhã. Veremos o que é que nos reserva. Estou em crer que isso vai acontecer, mas aquilo que vamos dizer agora também está um bocadinho condicionado com o que vai acontecer amanhã, mas com base na informação que temos ao dispor neste momento, tudo indica que vamos apostar as fichas todas no Nottingham e depois segunda-feira apresentaremos-nos em Moreira de Cónegos, também com as fichas todas para ganhar o jogo. Perspectivo um jogo complicado e reforço todas as dificuldades e cautelas que o Nuno evidenciou. É sempre um campo muito complicado de se jogar, não só pelas dimensões, pelo facto do Moreirense em casa ser uma equipa bastante aguerrida e que vende cara à derrota, mas também porque o Moreirense tem estado a um excelente nível neste campeonato. É das equipas que melhor joga, tenho conseguido ver alguma coisa do Moreirense, tenho gostado bastante. Tem um treinador jovem, o Vasco Botelho da Costa, é um treinador da nova geração que subiu o Alverca à primeira divisão, tem feito bons trabalhos por onde tem passado. O Moreirense não tem sido exceção até agora, está em quinto lugar, vem de 2 derrotas, é verdade. Uma delas contra o FAF, para a Taça de Portugal. Não sei se houve aqui a rotação da equipa ou não. Também sabemos que algumas equipas da Primeira Liga, também lá está, de algum pragmatismo e de algum planeamento daquilo que é a época, acabam por, não diria abdicar, porque ninguém joga para perder, mas dar menos importância aqui à Taça de Portugal e estes tombas gigantes acabam por acontecer. Não sei se foi o caso do Moreirense ou não vi o jogo, não sei, mas a verdade é que vem dessa derrota surpreendente contra o FAF. Perdeu também o jogo anterior para o campeonato contra o Nacional, mas uma derrota que não me pareceu ser justa. O jogo foi muito condicionado pela expulsão do Vasco Sousa. Até lá o Moreirense estava na frente, depois da expulsão o Nacional acabou por dar a volta. Espero um jogo muito difícil em Moreira de Cónegos, mas temos que o ganhar, temos que entrar com tudo, tentar marcar cedo, que é sempre importante nestes jogos, já sabemos, estes jogos típicos do nosso campeonato,
quando começamos a ganhar, as coisas acabam normalmente por se tornar mais fáceis. Quando o gol não aparece, a tendência para haver problemas acaba por aumentar. Os bilhetes também já esgotaram, espera-se muito apoio, mais uma vez. Aquela bancada estará cheia, a bancada, como o Nuno disse, é o que é, a entrada é uma vergonha. Quem for menos elegante acaba por ter dificuldades a entrar naquela porta. Isto não é gozar nem nada, é verdade, é um facto. Quem nos está a ouvir e vai ao jogo, ou quem nunca foi a Moreira de Cónegos, vai perceber que aquilo é absolutamente incompreensível como é que um estádio da Primeira Liga tem aquelas condições, mas os anos passam-se e as coisas mantêm-se, o bilhete vai, vai aumentando de preço, obras em vilas, enfim, é o que é. Aparentemente, até o Moreirense tem feito também, inclusive, obras naquilo que são as suas infraestruturas para a formação e tudo. Acho que vai construir um complexo desportivo ao lado do estádio para a sua formação. Tem esse projeto. Acho que aquele estádio também merecia merecia ali uma remodelação, porque já não se usa, já está ultrapassado, e por uma questão de respeito não só para o próprio clube, para os próprios atletas, para os próprios adeptos, mas também para a competição e para os adversários. Acho que acho que já não se justifica estarmos a ver estádios como o de Moreirense no ano 2025. Esperamos que depois de uma vitória em Nottingham, amanhã, na segunda-feira, possamos também ganhar em Moreira de Cónegos, manter a liderança isolada do campeonato e partir para mais uma jornada. A seguir vem o Braga em casa, com a liderança, se não for reforçada, pelo menos mantida, com essa vitória em Moreira de Cónegos. Quem Deixa-me sabe se o só, dinheiro da TVI não sirva para isso mesmo. Força, Nuno. vou partilhar uma situação que aconteceu da última vez que fui a Moreira de Cónegos, para perceber aquilo que o Pedro está a dizer, a vergonha que isto é. Salvo que foi ao intervalo do jogo, eu perguntaram ao segurança onde é que era a casa de banho. Eu disse que não havia, para eu fazer na escada. Eu disse, eu vou fazer na escada. Estava a sugerir isso. Sim, sim, porque você não é adepto da equipa visitante, não pode ir à casa de banho do público da equipa da casa. Disse, olha, mas você está a dizer para fazer na escada? E eu disse, sim, se não quiser, olha, vá lá fora, ao café que tem lá fora. Eu disse, pois, mas se eu for ao café não posso voltar a entrar. Ah, pá, eu tenho que escolher, ou aperta ou vai lá fora. E foi isto que aconteceu. E eu paguei 20 e tal Equipas euros sofridas. por bilhete para ter essas condições. Dar nota também que o jogo dá na TVI, já mencionaram isso. O Moreirense, portanto, negociou os seus direitos audiovisuais com a TVI para esta época. Portanto, todos os seus jogos em casa dão na TVI. Até agora tem sido só com vitórias, penso eu, em casa. Acho que o Exatamente. Só Moreirense tem vitórias em casa. a TVI só deu vitórias de Moreirense até agora. Esperemos que na segunda-feira dê uma vitória do Futebol Clube do Porto, e vamos ter a oportunidade de ver o Porto em canal aberto, o que não se conseguiu ver neste fim de semana, porque a estação pública de televisão optou por dar os dois jogos dos clubes de Lisboa, em Chaves e em Paços Ferreira. Optou por não dar o jogo do Futebol Clube do Porto em Barcelos contra o Floriciense, portanto não tivemos essa sorte. Só os clubes de Lisboa é que tiveram essas honras de transmissão por parte da estação pública. Temos agora a oportunidade de na segunda-feira ver o Porto em canal aberto, fruto obviamente dessa negociação que o Moreirense teve com a TVI. E claro, que eu espero sinceramente que a RTP possa repensar esta estratégia para a quarta eliminatória, onde terá condições certamente perfeitas para fazer a transmissão do Futebol Clube Porto Sintrense. É algo que fica claro, naturalmente, A à condição não era, escolha não é- da não era as RTP. condições, ó Daniel, Eu porque sei, o estádio de Barcelos tem melhores tem todas condições as que o estádio de Paços Ferreiras e de Chaves. A questão parece-me que está mais relacionada com o facto de eventualmente para a TVI a RTP achar que passar os clubes de Lisboa é mais atrativo do que passar o Futebol do Porto. é algo que No infelizmente caso, no caso de um deles eu consigo concordar, acho que isso é objetivo e factual, acho que nem há discussão. No no outro caso do já Sporting questiona um bocadinho mais. tenho dúvidas. Exatamente. Meus caros, uma última menção antes de fecharmos. Primeiro para a Corrida do Dragão, que vai acontecer no próximo dia 26. Portanto, é uma iniciativa que tem o apoio do Futebol Clube do Porto.
mas também da Câmara Municipal. É um evento que tem início e fim no Estádio Dragão, inclui uma corrida de 10 km e uma caminhada de 5 km. O horário de início é às 10 da manhã. Os percursos, como já disse, 10 km ou 5 km. O objetivo é alcançar os 15.000 participantes. Na última edição penso que ficámos pelos 12.000, mas creio que poderá ser algo alcançável com inscrições até ao dia 23. Meus caros, antes de fecharmos, gostaria certamente de vos ouvir por mais um outro tema que queiram introduzir. Pedro. Eu queria só aqui falar de um tema que aconteceu no decorrer da semana passada, que tem que ver com a análise que foi feita por parte da Comissão de Arbitragem a alguns lances de jornadas anteriores. Portanto, isso já tem sido feito habitualmente, mas foi feita a análise aos lances, nomeadamente do Porto Benfica. E, portanto, e o Sr. Duarte Gomes, eu não sei se quem nos ouve teve a oportunidade de ouvir, o Sr. Duarte Gomes, que neste momento é o diretor técnico do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, foi efetuar essas análises e relativamente àquilo que foi a análise do lance do Denis Gol com o António Silva no Dragão, portanto aquele lance aos 89 minutos em que o António Silva agarra e puxa a camisola do Denis Gol. Bem, o Sr. Duarte Gomes parece-me, e nós agora estamos a chegar à época natalícia, portanto já estamos quase a entrar em novembro, já está a chover, até já se começam a ouvir umas músicas de Natal, e todos sabemos que no Natal é habitual haver o grande festival de circo de Monte Carlo. E eu acho que o Sr. Duarte Gomes está-se a concorrer a participar nesta edição do Circo Monte Carlo na vertente do contorcionismo, porque o contorcionismo que o Sr. Duarte Gomes fez para conseguir dizer que o lance não é penalti é uma coisa verdadeiramente inacreditável. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ouvir, se não, aconselho que o façam. O Sr. Duarte Gomes conseguiu dizer que aquilo não foi um puxão de camisola, mas sim foi um segurar da camisola. Bem, bem, não tenho palavras. Aconselho mesmo a que o Sr. Duarte Gomes continue a treinar. Pode ser que se cruze com o Zé Figueiras, que é quem costuma fazer a transmissão do Circo de Monte Carlo para a SIC, e se calhar vamos ver o Sr. Duarte Gomes no Circo de Monte Carlo este ano como contorcionista. Verdadeiramente inacreditável. O Sr. Duarte Gomes disse outra coisa que me pareceu engraçado e curioso, que foi algo do género: nós aqui em Portugal não queremos uma arbitragem de faltinhas, queremos uma arbitragem de deixar jogar, que apela ao espetáculo, que não marque tudo. Bem, eu não sei se vou dar uma novidade ao Sr. Duarte Gomes ou não, provavelmente não, quero acreditar que não, mas isto são dados do meio de outubro, eu vi isso na imprensa. Portugal, o campeonato português, é o campeonato do mundo com mais faltas. Eu não sei se o Sr. Duarte Gomes sabe disso ou não, se não sabe, devia de saber, mas o campeonato português é o campeonato com mais faltas, não é na Europa, é no mundo. E, portanto, vir o Sr. Duarte Gomes justificar a não marcação de uma grande penalidade absolutamente clara, inequívoca e óbvia, como o facto de se querer deixar jogar em Portugal, quando em Portugal é o campeonato do mundo com mais faltas, bem, eu só aconselho mesmo a que o Sr. Duarte Gomes continue os treinos, compre a viagem para o Mónaco, se calhar não fique lá a dormir, porque se calhar vai dar despesa em demasia à Federação Portuguesa de Futebol, os hotéis são caros, poderá ficar noutro sítio, mas aconselho ir ao Circo de Monte Carlo, com certeza, na vertente de contorcionismo, ele terá muito sucesso, e se calhar falando aqui um bocadinho mais a sério, acho que o Sr. Duarte Gomes devia ter algum pudor e alguma vergonha em fazer esse tipo de análises, porque estamos a falar de um lance inequívoco, é uma grande penalidade claríssima, o Denis Gol é agarrado. Acho que é inacreditável quando o responsável técnico da Federação Portuguesa de Futebol vem ter este tipo de declarações, até não só na análise do lance, mas também pela imagem que passa para os árbitros, para aquilo que serão avaliações futuras deste tipo de lance. Estaremos atentos e veremos o que é que vai acontecer quando camisolas forem agarradas dentro da grande área. Vamos ver o que é que vai ser dito e o que é que vai ser assinalado nesses momentos. Fica registado este exercício de contorcionismo do Sr. Duarte Gomes. No dia, portanto, isto foi no dia 13, há uma publicação do Observatório de Futebol, onde de facto destaca as 25.3 faltas
ahm, de média por jogo do campeonato da Primeira Liga Portuguesa, contrastando, por exemplo, com a Premier League, onde existem 19,5 faltas. E o Sr. Duarte Gomes diz que nunca é futebol de faltas e faltinhas e que a ordem é fazer a Daniel, mas nós não arbitragem à temos que comparar inglesa. com a Não Premier parece. League. Nós não temos que comparar com a Premier League. Nós temos anos logísticos, nós temos o campeonato do mundo com mais faltas. Certo, certo, É certo. que Mas não ele é. queria arbitragem à inglesa. O que não está a Daniel, acontecer. a inglesa, quer dizer, podemos estar a falar da League Two, que é a quarta divisão, a League One, quer dizer, ou o Championship, não sei, inglesa. Há muitos campeonatos em Inglaterra, desde o futebol Meia amador terceira. até à Premier League. Eu não sei que futebol inglês é que ele se está a referir, mas nós não temos que comparar com a Premier League. Nós temos que comparar, neste momento, é com o penúltimo, porque nós somos o último. Portanto, não sei quem é que é o penúltimo, não sei qual é o campeonato, não sei se é a Arábia Saudita ou o Brasileirão, não Neste faço a momento é o mínima Brasileirão, ideia. curiosamente. É o Brasileirão, pronto. Exatamente. É comigo, 24,6 e depois a pronto. Série A com 24,5. Este é o pódio. É com isso que nós nos temos de comparar, não é com a Premier League. Nós neste momento temos de comparar é com o penúltimo, porque somos o último. Bem, dizer que se quer uma arbitragem de deixar jogar, não marcar faltinhas quando somos o campeonato com mais faltas no mundo, bem, se isto não é de rebolar a rir, então não sei o que é que será. Nuno, não sei qual é a tua análise em relação a estes números, que não deixam de ser interessantes para a análise, mas eu acho que acima de tudo há uma distância muito grande entre aquilo que é o discurso dos responsáveis e aquilo que é efetivamente feito durante as partidas. É o discurso que fica bem. O que é que ele era capaz de dizer ali? Ele tinha que ter um motivo, tinha que ter uma justificação, tinha que ter um texto preparado, escrito, algo que o chat GPT inventado, para ele poder justificar o injustificável. A verdade é que o Duarte Gomes, nem sei se foi ele que assistiu esta semana, que era benfiquista, não sei se foi ele que assistiu isso. Mas acho que foi. Eu vi assim uma notícia de relato. Se não foi, eu peço desculpa, mas é algo que nós já sabemos. É, é, é de tal incoerência como quando nos lembramos que foi ele o árbitro que conseguiu apitar ou marcar 3 penaltis seguidos em 10 minutos, se não me engano, a favor do Benfica num jogo no Estádio da Luz. Aí não era de faltinhas, aí não era o futebol de faltinhas. Exatamente, ele marcou 3. Aí não. Eu acho que um é polémico, os outros 2 claramente não são. Mas ele marcou isso em meio dos minutos e notava-se a felicidade e a vontade que ele tinha de marcar esses penaltis. Acho que foi um jogo e fica vitória. Mas já foi noutros tempos. E eu, se calhar, vou aproveitar aqui este gancho. E como o Circo, se calhar, vai acabar agora no fim de semana, com as eleições do Benfica, eu vou voltar a falar da personagem que falei semana passada, o Manteigas, que deu uma entrevista ao jogo, também passei assim no relato, a dizer que era o maior candidato anti-Vieira. Que ele voltou a ver com esta história, mas escolheu para vice-presidente das modalidades alguém muito interessante, que eu vou dizer o nome e toda a gente vai lembrar, pelo menos eu ter ouvido falar, mas eu vou dizer no fim do texto que vou ler de uma notícia da SIC Notícias, que está ler no site da SIC Notícias, dia 11 de novembro de 2020. O presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude é suspeito de ter protegido o Benfica na investigação às claques ilegais. Esta semana, a Polícia Judiciária esteve a fazer buscas no Instituto dirigido por Vítor Pataco, que é, agora em relação ao Vítor Pataco, que é o vice-presidente das modalidades do Sr. João Manteigas. Ou seja, o Vítor Pataco ficou conhecido por ser um membro ou um braço, ou suposto ou alegado braço, do povo vermelho, liderado por tudo que era o vieirismo. Ou seja, é uma das pessoas de maior relevância dentro do vieirismo que, alegadamente, é suspeito, ou foi suspeito, de alegadamente ter protegido as claques ilegais do Benfica, que eram também, obviamente, um braço armado da instituição. E esta pessoa é utilizada agora para fazer campanha contra o Luís Filipe Vieira. O que é que isto transporta? Transporta que, ok, nós não gostamos do passado, eu estou a falar isto na cabeça de João Diogo Manteigas e outras pessoas ligadas ao Benfica, que muitos deles até aparecem agora na televisão, são contra o passado, mas eu tenho que aproveitar as pessoas do passado que me ajudaram. E pronto. É isto. Para a semana que já não falo dele.
Eu volto, é a última oportunidade que Exato. tenho, volto a apelar ao voto a quem nos está a ouvir e que tenha essa oportunidade, a que todos os sócios do Benfica votem no Manteigas. Espero que no sábado, acho que é no sábado, não é? As eleições, que o Manteigas tenha uma grande vitória à primeira volta. Acho que nem pode nem ser preciso irem à segunda volta, já fica resolvido. Esperemos Poupa-se trabalho, poupa-se tempo. que todos os sócios do Benfica possam votar no Manteigas e também no Sr. Vitor Pataco, que vai ser o vice-presidente das modalidades. Certamente estará muito bem entregue o clube e, portanto, e como também já tive a oportunidade de dizer, os sócios do Benfica têm grande tradição na escolha de presidentes, como todos conhecemos e sabemos. Esperemos que assim continue e que no próximo fim de semana elejam o Manteigas como novo presidente da instituição Sport Lisboa e Benfica. Faço votos, que haja concentração. Na política está na moda apelar ao voto útil. Eu aqui, o voto útil é o voto no Manteigas. Cá está. Fica de facto o apelo novamente por parte do Mais Podcast no voto útil no candidato Manteigas. Chegamos assim ao fim deste 12º episódio. Muito obrigado ao Pedro e ao Nuno por partilharem a sua visão e à equipa do Mais FC Porto pelo apoio que nos têm dado neste projeto e, claro, aos mais portistas que nos vão ouvindo semanalmente, cada partilha, cada play, cada comentário que nos deixam, dão-nos força para continuar. Queremos ouvir-vos também, por isso não deixem de dar a vossa opinião semana a semana. Voltaremos em breve com mais conversa, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Um abraço, boa noite. Até já, pessoal.